Bem-vindos. Olha, a discussão lá no podcast Por Dentro da IA trouxe um material super interessante, né? Sobre uma diferença que parece sutil, mas não é. Agentes de IA versus assistentes de IA. Exato. Muita gente acha que é a mesma coisa, tipo sinônimo. Pois é. Mas aí a gente foi ver as fontes, né? IBM, Stackspore AI, Globalbot, a Evo, a Enews, InfoChannel e, bom, a história é outra. Nossa missão aqui é tentar desamaranhar isso. É uma boa missão. Pensa assim, talvez ajude. Uma atriz famosa. Ela tem um assistente, certo? Para marcar voo, responder um e-mail específico, coisas pontuais. Uhum. Tarefas diretas? Isso. Mas ela também tem um agente. E o agente não, ele busca papel novo, negocia contrato, pensa na carreira, age com um objetivo maior, né? Às vezes sem nem ela pedir na hora. Perfeito exemplo. É bem por aí na IA. Um é mais reativo, outra mais proativo. Tem um propósito. Exatamente, reatividade versus proatividade. E isso, como você disse, muda tudo. Muda o jogo, com certeza. Define o que a gente pode esperar de cada tecnologia, né? Se é para tarefa complexa ou só comando simples. Certo, então vamos começar pelos assistentes de IA. As fontes são claras. Eles são fundamentalmente reativos, tipo a Siri, a Alexa, esses chatbots mais comuns. Isso. Eles entendem o que a gente fala, respondem pergunta, fazem uma tarefa. Mas sempre quando a gente pede. Precisa do comando, do tal prompt. Precisa desse gatilho. Exato. Antigamente era tudo baseado em regra fixa. Hoje é mais machine learning, né? LLMs, principalmente, para entender a gente. Mas a limitação continua. E qual seria a principal limitação, além de precisar do comando? Bom, eles geralmente não têm memória de longo prazo, sabe? Podem até ter uma janela de contexto, tipo uma memória curta para a conversa atual, mas não aprendem de uma sessão para outra. E para melhorar, dependem do desenvolvedor atualizar. Entendi. E aí? Aí, aí entram os agentes de IA, citando Elvis, né? Menos conversa, mais ação. Ah, boa, é isso mesmo. As fontes descrevem eles como proativos e principalmente autônomos. Autônomos como? Você dá um objetivo inicial. E o agente, bom, ele pode planejar os passos, sabe? Escolher que ferramentas usar, agir por conta própria para atingir aquele objetivo. Ah, então ele não só responde, ele age? Age. Pense em exemplos como o IBM Watson em certas aplicações mais complexas, ou o Autopilot da Tesla. Eles têm um grau de autonomia para cumprir uma meta. Fascinante. E essa autonomia é o ponto central, então. É o ponto central. Eles vão além do diálogo. Eles conseguem, tipo, raciocinar, conectar com dados externos, usar APIs, acessar bancos de dados, chamar outros modelos. Espera, então ele pode usar outras ferramentas além do próprio modelo de linguagem dele? Sim. E ele decide quais usar e quando. Tem exemplos de agentes que conseguem até mexer numa interface de software, operar um computador, como mostraram com o Claude da Anthropic. Uau! E tem memória persistente. Aprendem com o que deu certo ou errado antes. Conseguem quebrar tarefas grandes em passos menores, o tal do task chaining. E podem até trabalhar juntos. Como assim, trabalhar junto? Vários agentes especializados, cada um na sua área, colaborando num objetivo maior. Tipo uma equipe digital. É aí que entram aqueles frameworks que as fontes citam. Ah, tipo LangChain, LangGraph, AutoGen. Exatamente. Eles ajudam a orquestrar essa colaboração, essa complexidade toda. Conectam o modelo de linguagem, as ferramentas, a memória, fazem o agente funcionar de forma coordenada. É o conceito de IA agêntica, né? Essa capacidade de agir com um propósito. Entendi. Então não é que um seja melhor que o outro, eles podem se complementar. As fontes da Stackspot, da IBM falam disso, né? Com certeza. Não são concorrentes, são complementares. Pensa no atendimento ao cliente. O assistente pega a reclamação inicial Uhum. e o agente vai lá nos sistemas, investiga a fundo, resolve a logística por trás. Faz sentido. E em outras áreas, finanças, por exemplo? Mesma coisa. Assistente te diz o saldo, o agente pode monitorar fraude proativamente ou até executar uma estratégia de investimento que foi definida. E no RH? Imagino que também. Sim, o assistente ajuda a rascunhar a descrição da vaga. O agente pode gerenciar todo o processo, desde buscar candidatos até agendar entrevistas. Na saúde também, assistente agenda, agente apoia em diagnóstico com análise de dados ou otimiza estoque de remédio. Nossa, as possibilidades são enormes. Mas
Essa autonomia toda, essa capacidade de agir e conectar sistemas, isso deve ter riscos, né? O que acontece quando dá errado? Ah, sim, com certeza tem desafios. As fontes alertam para várias coisas. Primeiro, os LMMs podem alucinar, né? Inventar informação. A famosa alucinação da IA. Pois é. E os agentes podem ficar presos em loops tentando fazer algo sem sucesso. Ou podem falhar se uma ferramenta externa que eles usam mudar ou sair do ar. E a questão dos dados, privacidade? Super importante. Se o agente acessa muitos sistemas, como garantir a privacidade? E tem os vieses, né? As fontes mencionam riscos de vieses algorítmicos, como racismo, classismo e a responsabilidade. Se um agente autônomo causa um problema, quem responde? Complexo. Muito. Por isso a supervisão humana é tão crucial. Vários pesquisadores, como Michel e colegas, batem nessa tecla. E claro, tem o custo. Construir e manter isso tudo ainda é caro e complexo. Certo. E olhando para o futuro, para onde essa tecnologia está caminhando? Olha, ainda estamos bem no começo, né? Mas a direção é clara. A gente está vendo surgir agentes híbridos, Híbridos? Como assim? que combinam o melhor dos dois mundos. São reativos quando precisa, mas também proativos. O Gemini no Google, algumas coisas da OpenAI vão nessa linha. Interessante. E sistemas com múltiplos agentes, colaborando de forma mais sofisticada. Plataformas como Stackspot AI, Azure AI Foundry e os frameworks tipo AutoGen estão facilitando criar esses agentes. Então a tendência é de mais adoção. Tudo indica que sim. Gartner, Deloitte, todos prevêem crescimento nas empresas. Já estão falando até em Agent as a Service, AaaS. Agente como serviço. Faz sentido. Então, para a gente recapitular, assistentes de IA são mais reativos, ótimos para executar tarefas quando a gente pede. Isso, os executores. E os agentes de IA são os proativos, os autônomos, que planejam e agem para alcançar um objetivo. Os planejadores, os que agem com propósito. E juntos, eles podem ser ainda mais poderosos. Sem dúvida. E isso tudo, né, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Conforme esses agentes ficam mais autônomos, mais capazes, mais integrados na nossa vida, no trabalho, Uhum. como é que a gente vai equilibrar? Equilibrar a eficiência, a inovação que eles trazem, com a necessidade de controle, de confiança, de responsabilidade ética. Como garantir que essa autonomia toda sirva ao progresso humano de um jeito seguro e justo, né? Fica a reflexão.